Oi, eu sou a chefe Karen, vem decorar um bolo comigo? Hoje eu quero te contar alguns pedacinhos da história de como foi que eu comecei a fazer bolo. Não se preocupe que eu vou acelerar esse vídeo, daqui a pouco ele vai estar correndo do jeito que você gosta. Uma amiga está me ensinando a como usar a plataforma do YouTube. Eu sempre usei a plataforma do YouTube para aprender conteúdos, para fazer aulas, para estudar, para me divertir, menos para publicar o meu trabalho. Porém, depois de muita insistência de muitos amigos, e os amigos sempre fizeram parte da minha história, inclusive na confeitaria, eu resolvi editar os conteúdos, os vídeos, gravar e resolvi postar aqui. Obviamente que como boa iniciante a blogueira, eu errei na gravação do vídeo, errei na respiração do áudio e em várias coisas, mas eu te garanto que no bolo eu não errei, nem muito menos na escolha de ser confeiteira, cozinheira e de me profissionalizar nessa área. Então eu quero te contar um pouco dessa história enquanto eu decoro esse bolo, que é para uma cliente 60 a mais, que todo ano encomenda um bolo diferente para o aniversário dela para comemorar. Esse ano ela escolheu um bolo de cenoura com recheio de brigadeiro de beijinho, que é um recheio super tradicional aqui na Bahia. Afinal, a gente mora numa capital litorânea que tem muito coco e a gente é muito rico, porque coco é simplesmente uma das frutas mais completas que existe na natureza. Então eu começo espatulando o bolo aí pela camada de cima. Esse chantininho dessa primeira camada que eu uso, ele é bem firme, um pouco menos hidratado, porque ele já vai servir também de uma barreira de contenção. O que não serve de barreira de contenção são os meus pensamentos, porque eu sou uma chefe confeiteira, antes de tudo, uma pessoa com TAG, que é uma síndrome de ansiedade generalizada. Então eu passo muitas noites sem dormir, enquanto eu estou com insônia, eu resolvo a guerra da Rússia com a Ucrânia, da Nárnia, de todos os mundos que existem, só não consigo acalmar o pensamento para dormir. E a confeitaria, ela consegue me ajudar a lidar com todos esses pensamentos, porque cada vez que eu pego uma tela em branco dessa, como um chantininho que eu estou usando aí agora na segunda camada, super hidratado, bem alisado, com textura muito sedosa e macia, essa tela em branco do bolo ajuda a deixar a minha cabeça em tela branca também, a resolver os meus pensamentos. E aí agora você vai perceber que eu comecei a conversar, porque minha vizinha chegou e ela achou que a luz não estava boa, que o enquadramento não estava bom, e ela sempre me ajuda, e ela começou a mexer aí na câmera enquanto eu estava dando seguimento ao trabalho do bolo, né? Já deixei o topo aí bem alisadinho na textura com a espátula que eu quero, enchi o saco ou a luva de confeitar, eu não sei como você chama, mas aqui na Bahia a gente chama de saco mesmo. E aí peguei o meu bico folha e comecei a fazer a lateral desse bolo enquanto eu conversava com a minha vizinha. E pasmem, vocês vão ver que ela me ameaçou dizendo que tinha um vídeo meu do ano passado que eu estava trabalhando e aí enquanto eu estava gravando o conteúdo eu calcei o sapato porque o sapato ia aparecer no vídeo, mas eu estava de baby doll. Olha a minha cara. Ai, enquanto isso, eu sigo aí fazendo o meu bico da lateral, deixando esse bolo super bonito. Mas eu quero te dizer que o seguinte, um dia, há 6 anos atrás exatamente, eu achava que eu não sabia fazer nada, que eu não servia para nada, que eu não tinha razão para viver. Não tinha motivação e não tinha principalmente propósito de vida. Eu estava já desempregada há 2 anos, eu morava no interior da Bahia e eu fui uma das muitas mulheres que tive que fazer uma escolha difícil na vida. Construir uma família, um relacionamento, e essa é a hora que eu vou me emocionar e já te peço perdão por isso, se a voz faltar. Eu tive que fazer uma escolha entre continuar desenvolvendo a minha carreira profissional ou construir um relacionamento. E nessa escolha, obviamente, como toda mulher, eu também fui pressionada a escolher pelo amor, pelo casamento dos sonhos e abrir mão da minha carreira. Antes de ser cozinheira, confeiteira, eu era administradora de empresa. Eu estudava para concurso, tinha muitos sonhos, queria ser muito grande e eu almejava aos 30 anos de idade ter no mínimo um salário de R$ 5.000. Naquela época isso era um dinheirão.
Mas a verdade é que o tempo foi passando e com a escolha que eu fiz, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E eu me vi sem identidade, sem independência financeira, pedindo ajuda até para comprar coisas essenciais e eu morria de vergonha. Até que um dia, deitada no chão, uma aula no YouTube me salvou daquele lugar. Tinha uma chefe confeitando um bolo e por alguma razão me chamou a atenção. E no final daquela aula, uma voz disse para mim: "Isso você sabe fazer. Bora levantar do chão e bora reagir." E a partir daquele dia eu comecei a fazer bolos e postar as fotos. O não eu já tinha. E com todo o meu perfeccionismo, com todo o meu medo, com todas as coisas, eu enfrentei. Fui para cima e comecei a fazer os bolos e postar, e as primeiras encomendas começaram a chegar. E aí eu fui estudar. Estudei muito trabalho de bico. Toda semana eu pegava o dinheiro que meu esposo deixava para fazer as compras de casa e desviava uma parte para comprar material, para fazer os bolos. E aí ele ganhava um bolo final de semana, os amigos que todo final de semana também iam lá para casa comer, ganhavam um bolo, e eu ganhava as minhas fotos para divulgar o meu negócio. E foi assim que nasceu a Daca Bolo em 2018. Em 2019 ela se tornou a Maroli Confeitaria. Em 2020 nós começamos a estudar sobre confeitaria inclusiva, zero açúcar, zero lactose, sem trigo. E os bolos com bico, com rosas, com flores, eles iam tomando conta da minha cozinha. Bolos muito parecidos com esse, que a gente dava de presente para as meninas gestantes do grupo do CRAS, da assistência social da cidade. Bolos que as amigas traziam, amigas das amigas, para encomendar. Bolos que eu não tinha bico, não tinha utensílios, não tinha muita coisa para fazer, mas que nunca era uma desculpa. A gente usava saco de geladinho, saco de quilo, usava aqueles bicos de plástico, mas sempre entregava. E um outro dia eu mostro essas fotos desses bolos mais antigos para vocês. O fato é que a confeitaria ajudou a trazer a minha individualidade, a trazer a minha independência, a trazer a minha conquista do amor próprio, do profissionalismo e da valorização dessa arte, que passa muito longe de ser uma brincadeira de dona de casa que não tem o que fazer e necessitado em estado de vulnerabilidade. Então, a partir desse vídeo, eu quero te dizer que você pode. E que eu vou estar aqui toda semana com conteúdo novo, com aulas exclusivas, com muita motivação e com muita conexão para ajudar você a sair desse lugar que você também está. Obrigada, irmãs. Deus abençoe. Até o próximo ano.